Hoje a gente vai dar continuidade aos seminários desse nosso grupo de e-mails de neurociência computacional brasileiro. E aí eu queria destacar uma coisa que eu achei muito legal que aconteceu essas últimas semanas, que foi atividade na lista, as pessoas mandaram dúvidas, e aí teve uma discussão. E aí eu queria destacar, né, que justamente esse é um dos propósitos da lista, é integrar a comunidade brasileira de neurociência computacional, divulgar vaga, oportunidade, congresso, artigo, publicou um artigo, achou um artigo legal, manda lá na lista, sabe? Eu acho interessante, fomenta a discussão, integra a comunidade e tal. E então hoje a gente vai dar aí a continuidade depois da palestra que a gente teve com o Vinícius mês passado. Hoje a gente recebe o Everton Agnes, que ele é líder de um grupo de pesquisa em neurociência teórica computacional lá no Biozentrum, na Universidade de Basel, na Suíça, desde outubro do ano passado. Ele fez graduação, mestrado e doutorado na URGS, em Física. A URGS é a Federal do Rio Grande do Sul. Em 2013, ele fez um doutorado de sanduíche com o professor Wolfgang Gessner, na Escola Politécnica de Lausanne, na Suíça também. Em 2014 e 2015, foi professor substituto na Federal do Pampa, também no Rio Grande do Sul. Tudo lá no Rio Grande, né? o mundo é o Rio Grande, né? 2015 a 2020, ele fez pós-doutorado com o Tim Vogels em Oxford, no Reino Unido. E hoje ele tem o seu próprio grupo de pesquisa como líder de grupo. Talvez não é muito comum para o pessoal que está no Brasil, né, mas na Europa tem essa posição de líder de grupo que eu acho muito interessante. O mais equivalente que eu vejo no Brasil disso é o jovem pesquisador da FAPESP, que tu começa teu próprio laboratório, isso é bem legal. E aí ele estuda mecanismos plausíveis para o controle e a modulação de informação, que é armazenado e transmitido entre neurônios e regiões cerebrais, como, por exemplo, a influência de diferentes contextos na aprendizagem e ativação de memórias. Então, agora aí eu vou passar a palavra para o Everton, se ele quiser compartilhar a tela, falar sobre modelo de memória associativa dependente do contexto, flexibilidade em alocação, acessibilidade e no controle inibitório de memórias. Então, tá, muito obrigado. Boa tarde, ou boa noite, depende de que vocês estão. Eu queria agradecer ao Maurício pelo convite, a oportunidade de apresentar aqui o meu trabalho para a comunidade brasileira de neurociência computacional, faz parte dessa lista de e-mails, como tu disseste. Então, é muito, muito bom ter essa oportunidade de poder compartilhar o que eu estou fazendo recentemente. E hoje eu vou falar, então, do modelo de memória associativa dependente de contexto. Então, eu vou trocar aqui para uma pergunta que eu vou abordar durante esse seminário, que é qual a utilidade do contexto. Só uma ressalva, meus slides estão todos em inglês a partir de agora, então eu vou continuar falando em português, obviamente, mas se tiver alguma dúvida também com o que eu estou apresentando, se tiver qualquer coisa que quiser interromper, por favor, fiquem à vontade, qualquer comentário também. Se eu tiver algum termo que eu esteja traduzindo meio errado e quiser comentar, também fique à vontade, por favor. Então, voltando, qual é a utilidade do contexto? Então, o que quer dizer com contexto? Então, se, por exemplo, vocês vão me ver com um pedaço de queijo e uma massa de pão, que nem aqui na imagem, vocês vão pensar se eu vou fazer pizza ou pão de queijo. Aqui eu dei uma traduzida, eu tinha um exemplo diferente que vocês vão ver daqui a pouco. Mas, então, a resposta pode depender do contexto. Aqui, contexto, eu vou dizer, por exemplo, é um local. Se tivesse na Itália, vocês pensariam que eu estou fazendo pizza, mas no Brasil é pouco provável também que seria pão de queijo. Então, esse contexto vai alterar que memória está sendo recuperada dependendo do estímulo externo, que no caso são essas imagens, ou que vocês veem que eu estou usando como ingredientes. Anteriormente eu tinha usado aqui, porque eu estou na Suíça, então, ou na Alemanha, pizza e Flammkuchen. Então, Flammkuchen, para quem não sabe, é uma cuca salgada. Então, isso vai aparecer depois nos slides mais à frente, então, porque a Flammkuchen parece um pouco com pizza. Tá, então, contexto e memória. Então, da psicologia, a gente sabe que esses dois estão ligados. Tem o condicionamento clássico, está associado a contexto, e a memorização, ou a recuperação de memórias de uma lista, por exemplo, ela é mais fácil se a gente associa a um contexto. Mais recentemente, em neurociência, especialmente em neurociência experimental, tem sido observado representação do contexto em diferentes partes do cérebro, por exemplo, em
em mamíferos, tipo a amígdala, o hipocampo ou o córtex pré-frontal. Também aqui em humanos, uma inibição provinda do hipocampo em memórias que estariam alocadas no córtex. Então, isso eu acho que com ressonância magnética. E ainda mais recentemente, agora esse ano, foi mostrado que memórias de odor na frutinha da mosca, Drosophila, também é representado numa parte do cérebro dela. Então, tem essa associação entre memória e o contexto. Mas, voltando à pergunta, então, eu vou bater nessa pergunta bastante durante o seminário, qual é a utilidade do contexto? Então, com esse modelo teórico, eu vou tentar convencer, vamos dizer, vocês, que ele apresenta uma alta capacidade de memória, tem uma flexibilidade para recuperação de memórias, ele apresenta uma dinâmica de alteração entre memórias, dependendo do contexto e dos estímulos externos, e pode oferecer uma proteção contra o esquecimento de memórias antigas, que eu vou fazer uma tradução literal aqui, que é o esquecimento catastrófico, que eu acho que talvez fique mais claro mais adiante o que se refere. Então, começando com o modelo, a gente partiu do modelo mais simples da memória, que é uma memória como grupo de neurônios ativos e inativos. Então, que aqui é o cell assembly. Então, tem um grupo de neurônios aqui representados por esses triângulos. Então, tem os neurônios ativos e inativos. E cada memória é um grupo diferente de neurônios ativos e inativos. Então, aqui eu tenho esses padrões. Então, tem memória 1, 2 e 3. Então, eu estou representando ativo e inativo como uns e zeros. Então, o primeiro neurônio é 1 para a memória 1, 0 para memórias 2 e 3, e assim por diante. Então, o modelo clássico de Hopfield teria menos 1 e 1, mas dá para mudar de um para o outro, com alguns truques matemáticos. Eu vou continuar com esse formalismo 0, 1, que é mais fácil de pensar em ativo e inativo. Bom, desses padrões de memória, agora a gente pode construir uma matriz de conexão baseado nele, que é baseado na regra de Hebb, em que a gente conecta eles com base na correlação. Então, os neurônios que vão ter, na maioria das memórias, vai ser ativo, vai ter uma conexão forte positiva. Se eles estão descorrelacionados, eles vão ter uma conexão negativa. E quanto mais correlacionado eles estão, mais forte ou mais positivo será essa conexão, ou mais descorrelacionado, mais negativo. Então, aqui está um exemplinho do que seria uma matriz dessa. Ela é simétrica e tem os pesos positivos aqui em mais vermelho e os negativos mais em azul. Tá, então, essa é a regra de Hopfield, que foi proposta em 82, tem sido trabalhada bem extensamente, e que tem várias modificações desde os anos 80. Então, a gente pegou esse modelo e adicionou contexto. Então, como é que a gente... espera aí, que eu esqueci que tinha esse slide. Então, a partir dessa matriz, o que a gente tem, buscando um pouco para a física aqui, é que esses padrões, eles se transformam em mínimos de energia. A gente pensa agora no Hamiltoniano, eles são mínimos de energia desse sistema. Então, a gente tem os estados aqui, que seria, nesse esquema, o eixo horizontal, a energia de cada estado no eixo vertical. Se a gente começa numa condição inicial, em algum estado de energia alta, o sistema vai cair para um mínimo, e cada mínimo seria uma memória. Então, tem uma bacia de atração, e essas memórias são atratores do sistema. Tá. Então, essa é a rede de Hopfield, numa explicação bem sucinta, e o que a gente tentou fazer foi adicionar, então, contexto. Então, tem dois jeitos que a gente adicionou contexto a esse modelo. Eles são os que a gente chamou de neuronal gating e synaptic gating. Então, são neurônios ou sinapses que são alocadas para contextos. Então, primeiro eu vou falar do neuronal gating, eu vou chamar, então, de bloqueio neuronal. Então, o que a gente tem são esses grupos de neurônios que são ativos e inativos por padrões, mas, além disso, tem neurônios que vão ser bloqueados para todas as memórias desse contexto. Então, cada contexto vai ter neurônios específicos que vão ser bloqueados, vão estar sempre inativos para todas as memórias desse contexto. E tem o synaptic gating, que é um bloqueio sináptico. Então, algumas sinapses vão ser bloqueadas para todas as memórias de um dado padrão.
Então, um pouquinho mais de detalhes no como funciona o bloqueio neuronal. Então, nos padrões de memória, aqui abaixo, vocês podem ver que tem 2 neurônios que estão bloqueados para todos os padrões. Tem esse X e tem 0 para todos eles. Então, o que acontece, é que na matriz de conectividade, o que acontece é que a gente tem colunas e linhas simétricas que são bloqueadas, elas têm zeros. Então, elas vão alterar os atratores do sistema, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. No Synaptic Gate, então, esse é o bloqueio sináptico. O que a gente tem é que algumas sinapses vão ser bloqueadas dependendo do contexto. A gente não muda os padrões de memória, mas muda quais sinapses estão sendo bloqueadas. Então, o sistema todo, ele tem uma matriz de conexão, dada por esse exemplo aqui na direita, e o que o contexto vão fazer é aplicar uma máscara sobre essa matriz. Então, no contexto 1, a gente vai ter alguns neurônios e sinapses bloqueadas, para o contexto 2, outras sinapses e neurônios bloqueados, e assim por diante para mais contextos. Então, o que a gente quer é que esses mínimos que correspondem a memórias estáveis mudem de acordo com o contexto. Então, o contexto 1 vai ter um padrão dessa energia com mínimos, o contexto 2 outro, e assim por diante. Então, quando a gente muda de um contexto para o outro, efetivamente a gente está alterando o local desses mínimos. Então, vocês podem estar se perguntando, mas como é que a gente decide que neurônios e sinapses são bloqueados? Então, a gente pensou em 2 jeitos de fazer isso. Então, o primeiro é o que a gente chamou de pre-allocation, que é uma alocação pré-definida dos neurônios e sinapses. Então, o que a gente faz? A gente define previamente quais neurônios e sinapses são inacessíveis para um contexto, aqui, por exemplo, contexto 1 e 2, diferentes grupos, aleatoriamente. A gente daí define os padrões de memórias baseado nesses neurônios, então a gente ignora esses neurônios e conexões, soma todas as matrizes para cada contexto para ter uma matriz final, que seria a matriz de conexão do sistema. Então, essa é para a alocação pré-definida, ou previamente definida. Para a recuperação de memórias, então a gente define qual contexto que está sendo utilizado para a recuperação das memórias, bloqueia os neurônios das sinapses, usa um estímulo externo para recuperar essas memórias. Então, esse é o método de implementação do contexto em base dessa alocação definida previamente. Posso te fazer uma pergunta rapidinho? Claro. Uma pergunta meio boba. Tu está considerando que o contexto, então, é como se tu estivesse bloqueando ou um neurônio ou sinapses, né, na tua matriz. Existe estudos experimentais que mostram esse tipo de evidência, ou isso é uma hipótese que tu está fazendo, do ponto de vista teórico? Tem evidência por exemplo, do hipocampo fazendo uma espécie de máscara de inibição para memórias que estariam no córtex, isso tem alguma evidência, e que a inibição seletiva seria associada a contexto de alguns circuitos cerebrais. De bloquear sinapses é um pouquinho mais complicado, então dependeria... Tem evidência de conexões inibitórias sobre sinapses excitatórias, mas qual o efeito delas, ou qual o comportamento que sai delas, eu não, pelo que eu sei, não é tão definido. Uhum. Então, obrigado. Então, é um pouco... É uma mistura do que a gente já vê da literatura experimental e também extrapolando um pouco para essa, que é do bloqueio sináptico. Tá, então, eu falei agora há pouco da alocação definida previamente, então a gente pode definir posteriormente, e se a gente pode definir posteriormente, a gente pode optimizar. Então, o que a gente faz aqui é a gente define as memórias previamente. Eu tenho aqui S vezes P. Então, S vai ser o número de contextos, P é o número de memórias, então a gente tem P memórias por contexto. Então, a gente define todas as memórias,
elas estariam pertencentes a contextos, mas o contexto não está definido. A gente calcula a matriz de conexão e depois a gente refina e bloqueia neurônios e sinapses baseados nos contextos, as sinapses e os neurônios que seriam prejudiciais aos atratores ou essas memórias são bloqueados. Então, no próximo slide eu vou mostrar como a gente faz isso, mas só para finalizar esse slide, a recuperação de memórias é do mesmo jeito que eu falei anteriormente. A gente aplica a máscara, desliga ou bloqueia os neurônios das sinapses e, então, com o sinal externo ou parte da memória, a gente estimula para poder recuperar. Então, esse refinamento pode ser feito com sinapses ou neurônios. Então, primeiro eu vou falar dos sinapses, porque elas levam à alocação neuronal também. Então, aqui o algoritmo que a gente definiu é o seguinte: a gente tem uma matriz de correlação para o contexto 1, que está aqui na esquerda, que é basicamente a multiplicação de todos os padrões, então é tipo uma conectividade, né? E a gente tem a matriz das conexões para todos os contextos aqui no meio. Então a gente faz uma multiplicação elemento por elemento, então não é uma multiplicação matricial, é elemento por elemento 1, 2, multiplicado da correlação pelo elemento 1, 2 da matriz de conexão, gera o 1, 2 dessa matriz produto aqui. Então, nessa matriz produto, a gente vê todos os elementos que são negativos vão indicar conexões que têm o sinal contrário na matriz de correlação e na matriz das conexões. Isso significa que essa sinapse pela matriz das conexões, ela é prejudicial, porque os neurônios nesse contexto, por exemplo, se a correlação é positiva, na maioria dos padrões, eles vão estar com o mesmo sinal, por exemplo, ativos, mas então a conexão deveria ser positiva. Se a conexão é negativa, considerando todos os outros contextos, significa que essa sinapse é prejudicial. Então a gente bloqueia essa sinapse. Então a gente faz isso para todas as sinapses. Então não é mais aleatório, mas é optimizado para cada contexto. Então aqui, só para exemplificar, em um caso, eu tenho um gráfico no eixo aqui é o produto, né, dessa matriz final, entre a correlação e a matriz das conexões, e é um histograma. Então, o histograma representando o número de sinapses com cada valor, ou o número de elementos com cada valor. E a gente vê que na rede de Hopfield, o que não tem contexto, todos são positivos, porque não tem contexto. Então, a matriz final é a mesma coisa que a matriz de correlação, ou similar, dependendo de como a gente calcula a correlação. Agora, quando a gente tem um contexto, e aqui eu estou um exemplo na direita para um contexto, vai ter várias sinapses, que está aqui com a cor laranja, aquelas que têm o produto da correlação com a conectividade, ela é negativa, então ela está laranja. Então, todas essas conexões representadas aqui pelas barras laranjas vão ser bloqueadas para esse contexto. Então, esse era o bloqueio sináptico. Então, tem um bloqueio neuronal, em que a gente agora utiliza, olha essa matriz do produto da correlação com as conexões e vê se todas as conexões de um neurônio, se a maioria das conexões são prejudiciais, esse neurônio é prejudicial, então ele deveria ser bloqueado. Então aqui também um exemplo à esquerda de uma rede de Hopfield, que seria sem contexto, e no eixo X eu estou plotando aqui a proporção de sinapses que seriam prejudiciais pelo neurônio. Então, não tem nenhuma sinapse prejudicial pelo neurônio no modelo de Hopfield, então está tudo no 1. Mas, com um contexto, não tem nenhum neurônio, ou não tem nenhum neurônio que mais da metade das sinapses sejam prejudiciais. Então, só por essa análise já dá para ver que não faz sentido aplicar um bloqueio neuronal nesse método de optimização. Mas o bloqueio sináptico faz sentido, a gente vai ver mais adiante os resultados a partir do modelo sináptico. Tá, então esse foi o modelo, explicado meio brevemente com os gráficos e esquemas.
Então, eu não sei se tem alguma outra pergunta do modelo, e daí depois eu vou para os resultados. Eu queria fazer uma outra perguntinha rapidinha. Eu não lembro, talvez eu não tenha prestado atenção, não sei se tu falou. Mas treinas uma rede para cada contexto, certo? Ou tu usa, por exemplo, a mesma rede, aí tu adiciona o contexto 1, treina. Depois tu tira o contexto 1, bota o contexto 2, treina de novo e vai atualizando os pesos. É isso? Ou tu treina uma rede para o contexto 1, outra rede para o contexto 2 e assim por diante? É uma rede para todos os contextos. O contexto é uma espécie de máscara. Se olhares no Sim. esses dois matrizes Sim. aqui da direita, então as matrizes a máscara são esses amarelo e o rosa aqui, esse cruzado. Uhum. Então é a mesma rede. Todas, tu pode imaginar que estão todas, vamos dizer, tem 100 memórias. Mas 10 dessas memórias estão associadas ao contexto 1, que é o amarelo. As outras 10 ao contexto rosa, assim por diante. Então, a gente teria 10 contextos para 100 memórias. Quando a gente quer recuperar memórias do contexto 1, a gente aplica essa máscara, que é esses cruzados amarelos aqui, e então bloqueando esses neurônios e essas sinapses. Então, é a mesma rede, a diferença para cada contexto é essa máscara, ou a inibição desses neurônios e sinapses. Tu consegue, bom, isso talvez tu vá falar mais tarde, mas, por exemplo, tu consegue ver se a rede vai de uma memória de um contexto 1 para outra memória de um outro contexto quando tu não aplica nenhuma máscara, quando tu não aplica nenhum contexto e tal, e ela fica meio que transicionando entre diferentes estados de memória e tal. Isso. Tem umas dinâmicas interessantes que eu vou mostrar mais tarde. Tá. Se não for o que tá pensando agora, pode me... Entendi, tranquilo. Tá. Então, voltando aqui para a pergunta inicial, qual a utilidade do contexto? Então, com esse modelo, alguns resultados interessantes, eles naturalmente vão emergir, e eu acho que esses 4 aqui são relevantes, e o primeiro deles é que ele tem uma alta memória de capacidade, como eu falei anteriormente. Então, só para dar uma breve explicação do que seria a capacidade de armazenamento, então aqui que é mais uma simplificação numérica. Eu estou com um gráfico que no eixo Y eu tenho esse Average Memory Recall, que é basicamente comparando esses atratores, os mínimos de energia do sistema, com os padrões de memória, e 1 significa que esses padrões são mínimos estáveis, e se é abaixo de 1, eles não são mínimos estáveis. Por exemplo, se tiver 0,97, 3% dos neurônios estariam com o sinal invertido. Então, estaria um pouco fora a comparação entre o padrão de memória e o mínimo do sistema. Então, o que acontece é que aqui, então, se a gente olha no eixo X, no eixo X é o número de padrões armazenados dividido pelo número de neurônios da rede. Então, por isso que é um número quebrado aqui. Então, no momento que a gente vai aumentando o número de memórias, a gente vê que essa média de recuperação continua sendo 1. Em algum momento, tem um número crítico de memórias que, se a gente adiciona mais memórias que aquele número crítico, tem um decaimento nessa comparação. Então, os padrões de memórias não deixam de ser mínimos e a rede se torna instável. Então, é um ponto crítico, porque todas as memórias se tornam instáveis a partir desse aumento de memórias. Então, por exemplo, numericamente que a gente pode fazer, mas também tem cálculos analíticos de campo médio, mas a gente pode ver aqui para um método mais numérico, a gente pode definir um corte, por exemplo, estabilidade acima de 97% é uma estabilidade boa, que a gente considera que as memórias são estáveis, e abaixo de 97%, a gente considera que o sistema está instável. Então, esse vai ser a capacidade de armazenamento dessa rede. Aqui, então, eu estou mostrando que, se não, para rede de Hopfield, sem contexto, é aproximadamente 0,14. Tá, então, para ilustrar e comparar sem contexto e com contexto, eu tenho aqui, então, o gráfico da
capacidade de memória, de armazenamento, no eixo Y, para diferentes redes. Então, a primeira rede de Hopfield, que é aproximadamente 0.14, e não, adicionando 10 contextos com o bloqueio neuronal e bloqueando 10% dos neurônios, previamente, a gente não tem, um aumento na capacidade, mas se a gente bloqueia 50% dos neurônios, a gente já consegue duplicar a capacidade de armazenamento. E com o bloqueio sináptico, esse optimizado, a gente consegue aumentar em torno de 4 vezes a capacidade de memória. E para 200 contextos fica ainda maior, então com o bloqueio sináptico a gente pode aumentar essa capacidade para a ordem de 10 na 2. E isso vai ser diferente dependendo da combinação desses métodos. Então, esses são alguns exemplos. A gente pode dar uma olhada mais a fundo o que acontece. Então, aqui eu estou com um gráfico que seria 3D, com 2 parâmetros importantes para pré-alocação neuronal. Então, no eixo Y aqui, eu tenho a proporção de neurônios que são disponíveis. Então, 1 significa que todos os neurônios participam de todas as memórias, 0,5, 50% participam de todas as memórias nos contextos, e aqui no eixo X eu tenho o número de contextos. E a cor vai está representando a capacidade de armazenamento. Então, quanto mais escuro a cor, maior a capacidade de armazenamento, quanto mais claro, menor. Então, a gente vê que tem uma região aqui que é óptima para o número de memórias armazenadas, e aqui eu estou com esse triângulo cor-de-rosa, para a rede de Hopfield. Mas tem outra coisa que é importante a gente dar uma olhada aqui, que é a acessibilidade de memórias que estão em outros contextos, que eu acho que está relacionado com a tua pergunta, Maurício, que é a gente também, em algum momento, quer acessar memórias em outros contextos. Então, elas têm que estar um pouco acessíveis. Então, aqui eu estou, nesse gráfico, eu tenho os eixos horizontal e vertical são as mesmas coisas que antes. Então, número de neurônios alocados por contexto e número de contextos. E a cor agora é a acessibilidade. Quão fácil é acessar memórias em outros contextos. Então, não depende do número de contextos, mas ela aumenta com o número de neurônios assim. Então, dá para ver que para ter maior capacidade, a gente tem que diminuir o número de neurônios por contexto, que tem relação com a atividade esparsa, que é sabido que aumenta a capacidade da rede de Hopfield se a gente diminui o número de neurônios ativos. Então, isso faz sentido com trabalhos anteriores. E mais acessibilidade, agora, ela diminui com o número, se a gente diminui o número de neurônios. Então, a acessibilidade para outras memórias de outros contextos diminui. Então, por exemplo, se eu vou pensar, o contexto é um lugar, e tem o contexto de casa, tá em casa, tu tá lembrando de algumas coisas relacionadas com o contexto de tá em casa, mas daí tu vai para o trabalho e tá mudando de contexto. Então, todo estímulo do trabalho teria que fazer tu mudar teu o contexto que está representado no teu cérebro para tu lembrar dessas memórias. Mas se a acessibilidade mudar de contexto é difícil, isso também não é algo que a gente quer. Então, teria que ser algo mais no meio, que o contexto protege as memórias para não alterar toda hora, mas também não faz com que seja impossível lembrar de memórias em outros contextos. Para o bloqueio sináptico, a gente não tem tanta melhora. A gente vê aqui também mais em cima, que é a capacidade de armazenamento. Agora no eixo Y tem o número de sinapses acessíveis, então 1 é a rede de Hopfield. E a gente vê que, como a rede de Hopfield aqui está o triângulo cor-de-rosa, não é muito melhor que a rede de Hopfield comparado com o bloqueio neuronal. E a acessibilidade de outras memórias de outros contextos é similar entre os dois. Então, por aqui já dá para ver que é interessante usar o bloqueio neuronal previamente definido para melhorar a capacidade. Então, agora também tem a análise quando a gente define posteriormente as sinapses que serão bloqueadas. Então, uma coisa que a gente tem que dar uma olhada é o número de conexões que vão ser bloqueadas dependendo do número de contexto, porque agora a gente está baseado num algoritmo, então todas as sinapses que são prejudiciais
são bloqueadas. Então, o que eu estou mostrando aqui é o número de sinapses acessíveis em função do número de contextos. Então, 1 significa que todas as sinapses estão acessíveis, 0,75, 75%, então significa que 25% das sinapses são bloqueadas, 0,5, 50%. Então, a gente vê que, bem rapidamente, à medida que a gente implementa mais contextos, o número de sinapses prejudiciais que devem ser bloqueadas aumenta. O que seria importante, por exemplo, para saber se isso pode ser implementado biologicamente, porque não tem tantas conexões, não é fácil ou não é ter tantas conexões sinapse sobre uma sinapse não é tão usual. Outra coisa que a gente tem aqui, então, é a capacidade. Então, no meio, a capacidade de armazenamento cresce quase linearmente com o número de contextos quando a gente tem esse bloqueio sináptico. E aqui na direita, então, de novo, a acessibilidade em memórias em outros contextos. Então, ela decai com o número de contextos. Então, isso é para pós-alocação posteriormente, então, nessa optimização. Então, que já melhora drasticamente o número de memórias que pode ser armazenado. Então, a gente pode combinar os dois. A gente define previamente os neurônios que estão acessíveis e refina as sinapses posteriormente. Então, aqui tem... se a gente faz isso, então a gente pode calcular que no eixo Y tem o número de neurônios que são acessíveis a cada contexto para participar das memórias. E no eixo X, de novo, o número de contextos. E agora, em cor, vai ser o número de sinapses que são acessíveis. Então, se a gente aumenta muito o número de contextos e tem todos os neurônios participando, a gente vai ter que bloquear várias sinapses. Então, plausibilidade biológica, que seria não ter que bloquear muitas sinapses, faria com que a gente teria que usar menos neurônios, por exemplo, para cada contexto. Aqui, então, a gente pode olhar a capacidade de armazenamento e que aumenta drasticamente com o número de contextos se a gente tem mais neurônios participando de cada contexto. Então, de novo, tem que considerar os dois casos, porque não é muito plausível bloquear metade das sinapses, porque são muitas conexões extras de inibição sobre uma sinapse específica. Mas também a gente quer uma capacidade maior, então fica provavelmente em alguns meio termo entre esses dois máximos. E aqui, então, eu tenho mostrando de novo a acessibilidade de outras memórias em outros contextos, e ela não é meio que padrão, mas também, se a gente tiver mais neurônios, a gente tem uma maior acessibilidade de outras memórias em outros contextos. Então, essa foi a parte da capacidade. Então, a gente tem esses parâmetros, né, que é o número de neurônios disponíveis, as sinapses que são bloqueadas. Então, isso maximiza a capacidade, mas também diminui a acessibilidade. Então, a outra coisa que é interessante desse modelo é que ele tem uma flexibilidade de recuperação da memória. Então, o que eu quero dizer com essa flexibilidade? Então, se a gente volta para essa representação da energia e os mínimos de energia, a gente pode pensar que a gente já tem duas memórias, memória 1 aqui azul, memória 2 rosa, e essa bolinha aqui vai ser o sistema. Então, o sistema vai ir para uma dessas duas memórias, e por causa da bacia de atração, a tendência é ir para a memória 1. Né? Então, se a gente cria esse sistema aqui, pode fazer uma simulação bem simples. Então, aqui eu estou mostrando sobreposição da memória com o estado da rede. Então, 1 significa que a rede está no mesmo estado que o padrão de memória, 0 não tem nenhuma correlação. Então, a gente vê que num estado como esse, a gente inicia o sistema entre as duas memórias e ela vai para a memória 1. Então, o que o contexto está fazendo aqui? O contexto, ele está, que nem eu mostrei anteriormente, mudando essa energia do sistema, como esses mínimos
são representados. Então, a ideia é que a gente tem o contexto 1, com essa máscara aqui, por exemplo, a gente vai para a memória 1. Quando a gente tem o contexto 2, aí uma máscara diferente, a gente muda a posição dos mínimos, o tamanho da bacia de atração, e a gente vai para a memória 2. Então, aqui também tem essa simulação mostrando que isso realmente acontece. A gente começa entre essas duas memórias, a gente acaba recuperando a memória 2. Se a gente, por exemplo, tem um terceiro contexto, ele pode ser criado de modo que, por exemplo, nenhuma dessas duas memórias são acessíveis. Ele vai acabar recuperando uma outra memória. Então, voltando para o início, lembra que eu falei que eu tinha aquele exemplo que era um pouco diferente? Aqui eu não tenho mais pão de queijo, mas eu tenho essa cuca salgada. Então, se a gente pensa que está na Itália, e eu vou perguntar qual é a comida que tem queijo e massa de pão, vocês vão lembrar pizza. Se está na Alemanha, essa cuca salgada, que é a Flammkuchen. Se está na Inglaterra, talvez diga alguma outra coisa. E isso estaria associado também, ou pode ser usado para ajudar com decisões, que a gente chama de decision making. Então, se a gente quer decidir aonde e que restaurante que está na Itália, a tendência é a gente querer provar a pizza. E na Alemanha, essa cuca salgada, e na Inglaterra, algo diferente, por exemplo. Então, eu vou pular aqui, eu tinha outra coisa. Tá, então, isso que eu quis dizer com a memória sendo flexível. Ela pode... O contexto está alterando quais memórias são mais acessíveis. Quando a gente altera, por exemplo, o lugar que a gente está. E a gente... Mas como esses contextos e a memória mudam, também pode ser interessante, e essa dinâmica de alteração contextual, ela é visível quando a gente simula esse sistema. Então, aqui a gente criou essa simulação simples, que a gente tem essa memória associativa, que é uma rede, tipo uma rede de Hopfield, em que tem as memórias, tem os neurônios aqui, esses círculos pequenos, que estão ativos e inativos, tem esses outros círculos aqui que estão mais de fundo, seriam os contextos inativos. Então, a gente tem um estímulo externo. Essa rede agora conecta com uma rede que representa o contexto, que é uma rede que tem um neurônio ativo por vez, então o winner take all, e essa rede inibe de volta a rede de memória associativa, mantendo só um contexto ativo. A gente também conectou essa memória associativa linearmente em readouts para dizer que memórias que estão sendo recuperadas. Então, só para exemplificar o que acontece aqui, estou mostrando aqui, então, o estado desse estímulo externo, em cima, o estado dos contextos e as memórias que estão sendo lidas externamente. Então, a gente começa com tudo zero, por exemplo, e em algum momento a gente dá o estímulo externo representa a memória 1 do contexto 1, aqui em cima. Então, é tudo baseado na cor e no tipo de linha. E a gente vê que a gente está recuperando essa memória. E a gente, por causa dessa interação, o neurônio representando o contexto 1 fica ativo. Então, se a gente tenta ativar agora a memória 2 do contexto 1, que é a linha tracejada, a gente vê que a gente recupera essa memória e continua no mesmo contexto, não tem alteração. Se a gente usa agora um estímulo externo da memória 1 do contexto 2, aqui em verde, dá para ver que tem um pouquinho de ativação, mas ela não é o suficiente para alterar o contexto, então essa memória não é recuperada. Mas se a gente usa nesse sistema aqui a gente estimula a memória 1 do contexto 2 mais fortemente, com um estímulo mais forte. O que acontece é que essa memória é recuperada, a gente altera o contexto, a codificação do contexto, então poderia facilmente recuperar as memórias desse contexto, que eu acho que é relacionado com o que o Maurício tinha perguntado no... O que seria esse estímulo externo que tu tá dando? O que seria um estímulo para o contexto 1 e um estímulo para o contexto 2 especificamente? Seria um estímulo somente nos neurônios do contexto 1 e depois um estímulo somente nos neurônios do contexto 2? É um estímulo nos neurônios que seriam ativos para essa memória, que aqui seria a memória 1 do contexto 1. Então, todos os neurônios dessa memória são ativados fracamente. Entendi. E aqui, daí, mesmo se é uma memória em outro contexto, os neurônios que estão em outro contexto também são ativados, mas vai depender de quão forte é essa ativação externa. Então, essa ativação
fraca, não é o suficiente para alterar o contexto. Porém, tem um problema que vai emergir aqui, que é o seguinte: esses contextos se tornam instáveis no momento que a gente diminui essa inibição vinda da rede que está codificando os contextos. E nesse caso, então, um estímulo externo que é fraco vai conseguir ativar o neurônio codificando para esse contexto e acionar memórias. Então, esse é um problema que a gente pode até extrapolar um pouquinho aqui e pensar em estresse pós-traumático, em que se a gente tem um contexto que é um contexto de perigo, as memórias desse contexto são um contexto que não que é perigoso, e a gente está num contexto que não é perigoso e tem um estímulo externo que move o nosso contexto interno para esse de a gente acha que está em perigo, então esse seria um problema comportamental que pode ser interpretado como essa falta de inibição da rede que controla o contexto para a rede que tem as memórias armazenadas. Então, esse é o que a gente tem aqui nessa interação, que a gente pode ver já da interação entre essas redes. Outra coisa que acontece aqui, que a gente tem um problema, é que a gente tem um bloqueio em algum dos neurônios que está codificando o contexto, a gente perde a memória de desculpa, a gente não consegue lembrar de nenhuma memória desse contexto. Então, aqui, por exemplo, eu estou bloqueando o neurônio que codifica o contexto verde, que seria o contexto 2. Então, dá para ver na simulação que não importa quão forte seja o estímulo para uma memória nesse contexto, o neurônio codificando o contexto nunca vai ficar ativo, então essa memória nunca é relembrada. A memória está nas conexões, mas não pode ser lembrada. Então, essa é uma amnésia resultante dessa falta de atividade ou problema de inatividade de neurônios que estão representando o contexto. Então, essa foi a parte dinâmica, que é interessante, mas também até então, a gente não tem muito aprendizado temporal. Todas as memórias são colocadas de uma vez na rede, mas tem outra coisa que acontece quando a gente aprende coisas novas, é que a gente tende a esquecer memórias antigas, e que a gente chama que a gente pode estar reescrevendo, vamos dizer, nas conexões, e isso também é chamado de tradução literal aqui desse esquecimento catastrófico. Então, quando a gente tem contexto, a gente pode proteger essas memórias para isso não acontecer. Então, primeiro eu vou explicar como é que a gente implementa esse aprendizado contínuo nessa rede de Hopf. Então, o que a gente faz, aqui a gente define as memórias, primeiro um grupo de memórias, vamos dizer 40 memórias, que são esses diamantes. Para implementar a parte temporal, a gente clipa os pesos sinápticos, então tem um máximo. Então, todos os pesos que estão acima de um certo valor, a gente põe para esse valor e define o contexto para essas memórias. A gente adiciona mais um novo grupo de memórias, mais 40, faz essa redistribuição, redefine os pesos a partir desse máximo e define o novo contexto, e assim por diante. A gente vai ter vários contextos. Então, o contexto 1 vai ser das memórias antigas, o contexto 4 das memórias mais recentes. Então, o que acontece é que a gente tem uma proteção das memórias. Então, para exemplificar isso, eu tenho aqui esse gráfico, em que no eixo Y eu tenho recuperação da memória. Então, 1 significa memória totalmente que pode ser recuperada. Então, se a gente inicia nela, ela é um atrator estável, está dinâmica. E vai para 0, não é um atrator estável. Então, aqui em rosa, a gente tem a rede de Hopfield. E no eixo X, agora é a idade da memória. Então, 0 significa uma memória recente, 400 seria uma memória antiga. Então, a gente vê que a gente pode lembrar das memórias novas facilmente com essa rede de Hopfield, mas não consegue recuperar memórias antigas. Em laranja, que a gente tem agora a rede com contextos, a gente vê que é mais ou menos como um platô aqui, que a gente consegue recuperar todas as memórias. Mas é por causa dos contextos. Então, essas linhas tracejadas aqui, elas representam cada contexto. Então, o CT é o último contexto,
e vai indo para trás até o CT menos 9, que seria o 10º contexto para trás. Então, desde que a gente consiga ir para esses contextos, a gente consegue recuperar as memórias. Então, uma coisa que acontece aqui, que a gente pode ver, é que se a gente falha em criar contextos novos, a gente esquece as memórias recentes, que é outro tipo de amnésia. Então, aqui, por exemplo, cada contexto tinha 40 memórias, e no último contexto a gente para de criar novos contextos, então tem um sobrecarregamento das memórias, então mais que a capacidade desse contexto, e todas elas se tornam instáveis. Isso é similar ao que aconteceu com o paciente HM, que teve uma lesão induzida no hipocampo para tratar ataques epiléticos, e a partir dessa lesão, ele não conseguia mais recuperar memórias recentes dos dias anteriores, mas conseguia recuperar memórias antigas. Então, esse é, por exemplo, algo que vem desse, que a gente pode interpretar com esse modelo. Tá, então, deixa eu ver como é que está o tempo aí. Estou um pouco mais devagar. Faltam 20 minutos para completar 1 hora. 20 minutos para completar 1 hora, né? 10 minutos para completar 50 minutos. Aí vai. Tá, não tinha o crono. Tá, então tá. Eu tenho mais só alguns slides. Tá, obrigado. Então, para finalizar aqui as últimas coisas, então eu vou mostrar um pouquinho mais de flexibilidade, que também é interessante, outras modificações que a gente pode ter nesse modelo. Que por exemplo, é ter contextos sobrepostos. Então, o que a gente faz aqui, até então, todas as análises, elas eram feitas com as memórias estando em contextos diferentes. Então, para ver se é possível, com um número grande de memórias, ter também memórias que pertencem a mais de um contexto. Então, aqui tem esse esquema representando isso. Então, por exemplo, aqui o C1, C2, C3, C4, C5 são os contextos, e eles estão englobando as memórias, M1 até M15, que pertencem a esse contexto. Então, por exemplo, a memória 9 pertence ao contextos 5 e 3. Então, para testar se isso é possível, a gente calculou, de novo, o Memory Recall, que é a estabilidade das memórias. Então, elas são estáveis, diminui de 1, elas deixam de ser estáveis. Mas agora a gente está testando isso com a capacidade de cada contexto, que eu estou chamando aqui de Subnetwork Capacity. Então, se a gente deixa, por exemplo, a capacidade de cada contexto em torno de 0.03, a gente pode ter um número grande de memórias considerando toda a rede. Então, cada linha aqui, cada cor, é um número diferente de memórias armazenadas totalmente, considerando todos os contextos. E aqui eu estou usando só o bloqueio sináptico, só para destacar isso. Então, com esses bloqueios sinápticos, a gente pode armazenar 16 memórias por neurônio, que é mais de 100 vezes a capacidade da rede de Hopfield, ainda com esses contextos sobrepostos. Então, que é essa linha mais clara aqui. Então, a gente vê que se a gente mantém o número de memórias por contexto baixo, em torno de 0.03, a gente pode ir adicionando contextos com memórias sobrepostas, e essas memórias, mesmo participando de múltiplos contextos, ainda podem ser recuperadas. E, além disso, que é a última parte que eu vou mostrar desse modelo aqui, é que a gente pode ter diferentes bacias de atração. Então, com esse bloqueio sináptico, a gente pode alterar o algoritmo para ele também induzir diferentes bacias de atração, de acordo com a memória. Então, aqui eu tenho um exemplo em que as memórias estão, de novo, representadas por esses diamantes, e então o contexto A seria esse círculo dessas memórias rosa, e cada memória vai ter um diferente bacia de atração, dada pela máscara do contexto A. No contexto B, a gente pode ter uma sobreposição, e ter algumas memórias participando também do contexto A, e a gente muda a bacia de atração de acordo com essa máscara para, por exemplo, essa memória aqui ser mais fácil de ser recuperada,
No contexto B, ao contrário do contexto A, e a gente pode combinar os dois contextos, por exemplo, anteriormente eu tinha só um contexto ativo por vez, se a gente tiver dois contextos, a gente pode combinar a bacia de atração desses dois. Que é o que acontece aqui nesse exemplo, só para mostrar como isso é possível. Eu tenho no eixo Y, então, a estabilidade, ou que é o tamanho da bacia de atração, que é uma parâmetro de ordem que dá para calcular pela conexão, pela atividade dos neurônios. Então, o que a gente fez aqui com a máscara do bloqueio sináptico é colocar à mão diferentes estabilidades para os diferentes padrões. Então, no contexto A, aqui mais em cima, que está em rosa, o que a gente fez é que das memórias 1 a 40, que está no eixo X, a gente tem esse crescimento, 1 menos exponencial, e de 41 a 80 é a mesma estabilidade. Dá para ver que a linha branca aqui seria o de uma rede de Hopf. No contexto B, a gente fez o oposto. Tem a mesma estabilidade do memória 1 até 40 e uma estabilidade que decresce da 41 até 80. Então, a combinação desses dois contextos vai ter esse formato aqui, que seria a combinação desses dois contextos. E o interessante é que, por causa dessa maior bacia de atração, o que acontece é que essas memórias vão ser mais tolerantes ao ruído. Então, a gente pode calcular a tolerância ao ruído, que seria o que a gente faz, a gente flipa um neurônio, se a rede está sobre um padrão, a gente muda um dos neurônios, o sinal, e vê se a memória ainda é estável e continua fazendo. Então, maior o número de neurônios que são trocados, maior o ruído. E a gente vê que o formato da tolerância para o ruído, ela segue o tamanho da bacia de atração, que a gente confirmou medindo essa tolerância em função da estabilidade. Então, a gente vê que para pequenas bacias de atração, a memória não é estável, e à medida que a gente vai aumentando a bacia de atração, ela se torna mais estável para esses ruídos de alteração do estado neuronal. Mas o interessante aqui é que essa máscara, então, de inibição sináptica, ela pode alterar facilmente quão fácil é recuperar memórias dados em contextos. Então, dependendo como essa inibição sináptica é estruturada, ou, vamos dizer, aprendida em algum momento, a gente pode ter memórias com maiores bacias de atração, que são mais facilmente recuperadas ou não. Tá, então, esses foram os resultados mais interessantes, vamos dizer, que saiu desse modelo. E a ideia aqui, voltando para a minha introdução, seria ligar ou conectar o que é visto em psicologia, que é uma inibição, que eu vou traduzir aqui, uma inibição do processo de contexto, que seria uma supressão de memórias, não uma supressão do contexto, todas as memórias no contexto, com a neurociência, que é visto em neurociência, que é uma inibição neuronal e sináptica, que é uma supressão da atividade neuronal ou das entradas, das correntes de entrada do neurônio. Então, para finalizar as conclusões, para que serve o contexto, qual é a utilidade do contexto? Então, por esse modelo teórico, a gente viu que ele tem maior capacidade de memória, previne esse esquecimento catastrófico, quando a gente aprende memórias aos poucos, e gera essa dinâmica de alteração entre contextos que pode ajudar na expressão de memórias e pode ser estendido para modelos de algumas doenças mentais, como amnésia. Eu não fui muito em detalhes, mas compulsão e outros problemas. Então é isso, muito obrigado. Eu queria, então, falar de quem participou nesse projeto. Então, esse projeto foi começado quando eu estava na Universidade de Oxford, e ele foi, o maior responsável pelo projeto foi um aluno de doutorado da época, o Bill Podlaski, e que, então, esse projeto foi orientado por mim,
e coorientado pelo Tim Vogels. Então, a gente tem a foto aqui. Esse é o dia que o Bill defendeu o doutorado dele, que lá em Oxford eles têm que se vestir com a toga para a defesa. E naquela época eu tinha o financiamento do Liver Home Trust da Inglaterra e o laboratório do Wellcome Trust. A gente estava no Center for Neuroscience and Behavior, e agora, então, a gente está finalizando esse trabalho. Eu estou no Biocentrum. O Bill é um postdoc agora em Lisboa, com Christian Marrens, e o time se mudou para a Áustria. Ele está no Instituto de Ciência e Tecnologia da Áustria. Muito obrigado. Agradeço de novo a oportunidade e aberto para qualquer pergunta que vocês tiverem.